Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com o Ivan Alves Filho, historiador e jornalista. Ele é autor de muitas obras, muitos livros, entre eles esse aqui, Memorial dos Palmares, que fala sobre a relação do quilombo, o quilombo conhecido de Zumbi, que amanhã, completa a data de sua morte e é também o Dia da Consciência Negra. Ivan, muito bom dia, obrigado por você ter aqui aceitado o nosso convite e participar do programa. Eu queria que você falasse inicialmente da importância dessa data, do 20 de novembro, a importância de Zumbi na nossa história, e a gente não pode deixar de relacionar os últimos ataques que têm acontecido, os ataques racistas, inclusive aqui em Salvador e em outros lugares do Brasil, muito incitados nos últimos tempos e muito fortes, fortalecidos por um governo que não parece representar e não identificar a figura de Zumbi dos Palmares. Bom, boa tarde já a todos, todas. Muito obrigado pela oportunidade. Zumbi, naturalmente, é um símbolo de Palmares, né? Palmares surgiu já no último quartel do século XVI, né? E perdurou, até pelas pesquisas que eu pude realizar, até pelo menos 1720 ou até 1741. Então, as últimas notícias que a gente tem sobre a existência ainda de uma resistência de Palmares, uma área grande como aquela do Haiti atual ou de Alagoas atual mesmo. Palmares ficava, na época, no extremo sul de Pernambuco, seria a área de Alagoas hoje, tinha uma extensão em torno de 27 mil quilômetros quadrados. E por que Palmares é importante? Porque ela revelava, a meu juízo, o desmoronamento do mundo tribal e o surgimento de uma sociedade de classe, a transição para uma sociedade de classe, né, no Brasil. Ou seja, a sociedade escravista. Então, o mundo da roça cedia lugar para os latifúndios, o mundo do trabalho livre cedia lugar para o trabalho escravizado, a tal ponto que já por volta de 1600 o Brasil se tornava o primeiro produtor mundial de açúcar. Isso era realmente impressionante, como arrancada em praticamente 2 gerações, o país se impõe no mercado internacional ao preço que a gente sabe, né? Aniquilamento da força de trabalho indígena, primeiramente, e da força de trabalho oriunda da África. É importante observar, eu vou chegar na figura de Zumbi, que é sempre um símbolo, né, como eu disse, mas é importante observar que o capitalismo em gestação, naquela época, ele começa queimando homens, né? Mercantilizando, matando gente. Por quê? Quer dizer, para além da própria questão da escravidão, saber por que ela ocorreu. Veja bem, Angola estava mais próximo de Portugal do que o Brasil de Portugal. A força de trabalho dos negros em Angola, sobretudo naquele momento, estava já na África. Por que trazê-los para cá, então? As condições de solo em Angola eram muito semelhantes àquela da Bahia, de Pernambuco, que é o chamado massapê. E você tinha, evidentemente, na Europa, um mercado à disposição. Você tinha uma força de trabalho em Angola mais próxima, com condições ecológicas idênticas. Por que trazer essa gente para o Brasil? Porque dava dinheiro. Para além da produção de açúcar ou do algodão mais adiante no Maranhão, que o Caio Prado Júnior tinha uma frase fantástica, que era: o algodão, sendo branco, tornou negro o Maranhão, tamanha quantidade de homens escravizados levados lá para o Maranhão. Então, para além do açúcar, para além do algodão, para além do próprio ouro, em Minas Gerais, onde eu resido, enfim, do café, no Vale do Paraíba, inicialmente,
Estado do Rio e São Paulo, você tinha a venda dos homens. A principal mercadoria era a mercadoria humana. Então, o capitalismo começa vendendo gente. E é contra esse estado de coisas que, de certa maneira, revive, entre aspas, a escravidão nas Américas. A escravidão tinha sido praticamente abolida, né, na Europa e no Oriente Médio, e ela surge como uma etapa já do desenvolvimento do capitalismo, você como que recriando relações pré-capitalistas de produção para alimentar o capitalismo nascente. Então, a gente não está mais falando em escravidão antiga, aquela de Roma, da Grécia e da Turquia, bem depois. A gente está falando numa escravidão que se coloca submetida, né, ao capital, a serviço do capital. E aí é que entra Palmares, é que entra a figura como o Zumbi, que reage a esse estado de coisas. O Zumbi nasceu em Palmares, nasceu livre, era um território livre, né? E ele foi depois capturado, ainda bem pequeno, e entregue a um padre de Porto Calvo, pertencia, como pertence até hoje, existe ainda, em Alagoas. E ali ele aprendeu latim, ele foi coroinha, e já com 15 anos de idade, em pleno domínio, digamos, da língua portuguesa e tudo, ele volta para Palmares por conta própria. E ali ele é assassinado 25 anos depois. Ele se torna símbolo por isso, porque ele vira o chamado general das armas de Palmares, que foi, provavelmente, a luta pela liberdade humana mais longa que nós tivemos nas Américas e talvez no mundo, né? A ANC, lá na África do Sul, aquela que o Mandela depois integraria, Mandela foi do Comitê Central do Partido Comunista Sul-Africano e que apoiava a ANC, né? A ANC era de 1906, ela existe ainda. E Palmares durou mais de 120 anos, só para a gente ter uma ideia, numa quadra histórica completamente distinta, né? Uma repressão, evidentemente, fortíssima. Não sei se deu para situar bem aí a questão para vocês. Sim, claro. A gente está conversando com o Ivan Alves Filho, ele é historiador e jornalista. Ivan, houve uma discussão, né, e aí é uma discussão já contemporânea, de mudar, né, ou transmutar essa data da consciência negra. Durante muito tempo a comemoração era no 13 de maio, que é a data da abolição feita pela princesa Isabel, uma mulher branca, que assinou o documento que libertou ali os escravos. Há um movimento depois, há uma organização dos movimentos negros de reivindicar o 20 de novembro e enaltecer a figura de Zumbi dos Palmares, né, como um herói, um homem que lutou e se rebelou contra a escravidão. Como é que você avalia esse movimento e essa ação desse resgate de Zumbi e, junto com ele, colocar os negros como protagonistas dessa história da resistência à escravidão, não só passivos de quem ali foi liberto a partir de uma assinatura de uma carta? Eu acho o seguinte, eu vejo a abolição, até agora, como a única revolução social brasileira. Por quê? Porque ela mudou o modo de produção. Ela consagra, pela via jurídica, a mudança, digamos, de uma sociedade de base escravista para uma sociedade de transição ainda para o capitalismo, né? Porque havia várias formas alternativas ainda ao trabalho assalariado, que é o que caracteriza muito o capitalismo, naturalmente, e formas feudais, semifeudais, como o barracão, o aviamento, a meia, né? Então, essa transição é consagrada pela Lei Áurea. Onde é que está, a meu juízo? Isso foi extremamente positivo, claro. Agora, a meu juízo, onde é que está a dificuldade? A dificuldade está no fato de que a Lei Áurea, ela, evidentemente, liberta o homem escravizado. A questão do negro é outra, né? Até porque nem todo negro era escravizado, até porque tinha negros que compravam negros uma vez alforriados, né? Até porque tinha filho de branco com negro era escravizado, filho de índio com negro também era escravizado.
Mas a questão nele, aquela questão da formação de um campesinato autônomo, passava não mais pela Lei Áurea, a meu juízo, mas por uma reforma agrária, pela formação de um colonato moderno, não é? No campo brasileiro. Foi isso que falhou, a meu juízo. E falhou, entre aspas, porque foi uma coisa deliberada, porque em 1850, quando o tráfico é suspenso, é abolido até, pela Lei Eusébio de Queiroz, que, aliás, era angolano, nascido em Angola, essa lei, junto com ela, Dom Pedro II estabelece a Lei das Terras, o que vinha a ter isso. A Lei das Terras fazia com que a terra que até 1850, sintomaticamente o ano do fim do tráfico, essa terra era doada pelo Estado. O Brasil tinha 3 milhões, 4 milhões de habitantes, imagina, com essa extensão territorial toda, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que é a extensão que nós já temos hoje, com exceção do Acre, que não integrava a formação brasileira naquela época, né? Geograficamente falando. Né? Claro. E se você fosse cobrar pela terra, meu Deus do céu, não faria sentido. As pessoas iriam um pouco mais longe e se estabeleceriam lá. A partir do momento que você institui que a terra só poderia ser obtida no Brasil mediante compra, com que dinheiro um homem escravizado iria comprar terra? Não tinha. Então ele fica atrelado ao latifúndio. Aí é que vem a questão complicadíssima da diferença entre o homem negro e o homem escravizado propriamente dito. O homem negro, a libertação dele, aqueles que eram escravos, dependeu, claro, da Lei Áurea, mas a integração social, e aí começa o problema todo, né, que a gente tem hoje, exclusão social, essa integração social, ela passava pela posse da terra e foi negada aos negros. Aí é que está o ponto complicado. Eu não vejo tanto esse ponto na abolição, não, que eu acho que foi, evidentemente, um avanço. Agora, acho que travou, né? Não, estamos ouvindo, estamos ouvindo. Não sei se travou. Não. Estamos ouvindo bem. Ah, está ouvindo. E, evidentemente, você teria que enaltecer, claro, essa luta toda. Agora, que começa em Palmares e passa pelos quilombos. Agora, há outros momentos igualmente significativos, porque o processo, a meu juízo, de mudança social no Brasil, ele implica você recorrer a formas as mais variadas de luta. Né? Vamos pegar o século XIX, que talvez fique mais patente isso. Você teve o próprio José do Patrocínio, né? Com jornais abolicionistas, um jornal extraordinário chamado A Cidade do Rio, né? E outros jornais que vinham aí lutando pela questão negra e pela própria abolição. Você teve figuras parlamentares, Joaquim Nabuco, no parlamento brasileiro, lutando pela abolição. Você teve ordens como a dos Caifazes, em São Paulo, que eram operários da rede ferroviária, que começava a se expandir, né, para transporte do café, de grãos, né, que tinham um acordo com quilombos e escondiam as pessoas nos vagões e mandavam para áreas de difícil acesso do ponto de vista da repressão. Então, foi uma combinação de formas de luta, lutas parlamentares, lutas intelectuais. Aí, na Bahia, figura extraordinária como Castro Alves, né? Vocês tiveram aí, poeta fantástico, e que fez até uma ode a Palmares muito bonita, né? E que integrou esse combate corretíssimo, mais correto à época impossível, pela cidadania, pela abolição do trabalho escravo. Então, foi uma combinação de forma de luta. Só que essa combinação de forma de luta, que também recorreu à luta armada e tudo, que foi o caso dos quilombos, ela desembocava no processo negociado, entendeu? E esse processo negociado
era típico de uma sociedade onde a sociedade civil não tinha condições de impor ao Estado o que quer que seja, porque ela era fragilizada, a própria escravidão fragilizava essa sociedade civil, mas o Estado também não podia tudo isso. Então você negociava. Agora é negociar para mudar, não é para conciliar, porque no caso da Lei Áurea houve uma negociação e a escravidão acabou. Então, há, às vezes, um pouco de confusão entre os conceitos de negociação e conciliação, entre formas de luta, entre Lei Áurea, 13 de maio e 20 de novembro. Eu acho que o 20 de novembro e 13 de maio se entrelaçam. Essa é a minha posição. Viu? Certo. Muito obrigado a concordar, mas é o que eu penso. Claro, claro. Aqui é um espaço para discussão mesmo. Eu queria fazer uma última pergunta, Ivan, que é o seguinte. Você falou muito dessa relação do negro pós-escravidão, né? Que na verdade foi um projeto de não incluir na sociedade, e a gente pode refletir sobre isso. Depois vem leis como, por exemplo, a lei da vagabundagem, né? Do negro que estava ali, não tinha trabalho, isso é criminalizado. A gente tem uma música de Lazo Matombe, que eu acho muito significativa. Ele fala do 14 de novembro, que é o dia seguinte à Lei Áurea, e que é no 14 de novembro que se nasce esse Brasil excludente. Mas eu queria pegar esse gancho também e falar um pouco sobre as lutas negras, né? Negros protagonistas em rebeliões, em ações importantes, que foram esquecidas na história oficial, como se eles não tivessem participado ativamente da luta da escravidão. Aí você citou, por exemplo, Castro Alves. A gente tem a figura também do Luiz Gama, né? Que foi um médico, um advogado, um doutor, que atuou em processos importantes, e ele ganha menos relevância do que outras figuras brancas que também atuaram contra a escravidão. E aí também eu lembro do livro de Joaquim José Nabuco, Joaquim Manuel de Macedo, que é Vítimas Algozes, que ele trata das rebeliões escravas, né, da ótica do senhor de engenho, mas ele trata e ali evidencia muito esse lado de que os negros estavam atuando contra a escravidão, lutaram pela própria liberdade, e a gente vê essa figura do zumbi, mas na historiografia oficial isso tudo parece muito apagado. Há uma intenção de reduzir essa participação negra como não um agente ativo, mas um agente passivo dessa libertação que vem no ato final da assinatura da Princesa Isabel. Eu queria que você comentasse um pouco isso, Ivan, por favor. Aquela coisa da história ser escrita pelos vencedores, né? Isso é um fato real, mas eu acho que as brechas abertas hoje estão muito grandes, né? Eu acho que você já tem um reconhecimento, no caso de Palmares e das lutas negras em geral, inclusive Quilombo. Você vê, o primeiro agrupamento marxista do Brasil, rapaz, olha, que pouca gente sabe, o Grupo Zumbi, criado por Astrogildo Pereira em 1920, no Rio de Janeiro, em Niterói. E esse Grupo Zumbi deu origem ao Partido Comunista Brasileiro. Olha que coisa interessante. Quer dizer, é como que um prolongamento, porque o Marx ele chamava os operários de escravos modernos. Olha só. A luta pela liberdade humana continuava de uma outra forma. Então, já era um reconhecimento muito grande o primeiro ajuntamento operário do Brasil, com esse objetivo, aplaudir a trajetória dos palmarinos, como a gente chama, e do próprio Zumbi. É um grupo comunista Zumbi, era esse o nome, e deu origem ao Partido Comunista no Brasil. Olha que coisa curiosa. Já em 1930, que esses resgates vêm vindo, né? Em 1930, para continuar no terreno da política, Minervino de Oliveira, que era um operário negro da indústria de mármore, foi o primeiro candidato negro à presidência da República. Não é? E ele sai pelo Bloco Operário Camponês, que era uma espécie de fachada legal do Partido Comunista que continuava na ilegalidade, ficou durante muito tempo, né, sendo perseguido, etc. Você tem ainda, no âmbito dessas lutas modernas, operárias, né? Eu fiz referência lá ao século XIX, os ferroviários, mas isso continua no século XX. Nos anos 30, Luiz Carlos Prestes faz um discurso em nome da Aliança Nacional Libertadora, né, defendendo a causa negra.
da importância da inclusão do negro na vida nacional, a inclusão plena, social, emprego, etc. Em 1945, esse mesmo Partido Comunista, eu acabei de lançar um livro sobre o centenário do partido, intitulado Os 9 de 22, elege o primeiro deputado federal negro do Brasil. 150 deputados. Né? Estava lá o Claudinho da Silva. Como estava Carlos Marighella. Né? Recentemente tivemos aí até um filme sobre a atuação do Marighella, que foi também deputado comunista. Então, acho que esses resgates, eles vêm ocorrendo, né? Já não é de hoje, entendeu? Agora, evidentemente que o espaço que nós temos hoje para discutirmos a cidadania e a luta contra o racismo se ampliou muito. Agora, e é bom, agora, isso não faz com que a gente esqueça que isso é um processo, isso é uma luta que vem justamente lá, talvez desde o final do século XVI. Então, ninguém está começando isso agora, está descobrindo a pólvora agora, e é muito bom que a gente tenha essa noção de que a luta contra o racismo, pela inclusão social, seja uma luta que passe por aquilo que os velhos comunistas chamavam de acumulação de forças. Maravilha, Ivan. A gente conversou com o Ivan Alves, historiador e jornalista, autor de muitas obras, entre elas essa aqui, ó, o Memorial dos Palmares. Agradeço bastante a gente ter essa conversa aqui no dia 19, véspera do Dia da Consciência Negra. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Eu queria dizer que eu tive uma ótima conversa um pouquinho antes da pandemia com o nosso João Jorge, do Olodum, e a gente está buscando uma maneira de, com a Fundação Astrogílio Pereira e o Olodum, nós reeditarmos esse livro. Memorial que maravilha. Aí eu iria à Bahia para o lançamento. A gente se encontra, tá? Ótimo, vamos marcar já essa conversa com esse livro relançado. Tá bom? Espero ter contribuído aí. Com certeza, muito. Muito obrigado, Ivan.